Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de meditarmos em Sua palavra. Nós sabemos nas Sagradas Escrituras que Ele nos mostra claramente a importância de buscar a santidade. E aí vem uma indagação. Pode o ser humano natural buscar a salvação? Pode o ser humano natural entender a palavra de Deus? Diante dessas duas perguntas que nos vem claramente a colocação feita nas Sagradas Escrituras, que o homem caído precisa ser restaurado por Deus para poder estar na sua presença. O processo de restauração do homem, que só acontece através da ação gloriosa de Deus, é que chamamos, ou que a Bíblia realmente chama de salvação. E aí cabe uma pergunta: qual é o plano de Deus para a salvação? De conformidade com a Bíblia visual, com infográficos, nós vamos contemplar a seguinte colocação: a desobediência de Adão e Eva a Deus condenou o mundo ao pecado. Essa descrição você encontra em Gênesis, no capítulo 3. Sofrimento e morte. Olhe, preste bem atenção. A desobediência de Adão e Eva a Deus condenou o mundo ao pecado, sofrimento e morte. Por causa do pecado, o relacionamento da humanidade com Deus foi cortado. Todos os dias, ao entardecer, na virada do dia, Deus vinha conversar com o ser humano, ou seja, com Adão. Quando o homem caiu, a Bíblia nos mostra claramente que ele se escondeu. Quando foi no momento da visita de Deus para com o homem, ou seja, na virada do dia, que Deus vem ao encontro de Adão, Adão está escondido. E Deus pergunta: Adão, onde estás? E ele diz que se escondeu. Aí o Senhor pergunta por que ele se escondeu. E isto é consequência ou por causa do pecado. O relacionamento da humanidade com Deus foi cortado. Mas em seu amor, Deus providenciou um caminho, o único caminho, para reconciliar os pecadores consigo mesmo. Esse caminho é Jesus. Jesus suportou o castigo pelo pecado da humanidade, morrendo na cruz. Por meio da sua morte e ressurreição, que aconteceu ao terceiro dia, ele venceu o poder do pecado e da morte, para que as pessoas pudessem receber o perdão dos pecados e ter vida com Deus por toda a eternidade. Logo, a salvação é um dom de Deus para todos os que optam pela receber a salvação e se comprometem a seguir a Jesus. A fé em Cristo e não o fato de pertencer a uma igreja ou fazer boas obras. O ser humano não é salvo porque ele participa de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, ou porque ele faz boas obras. Não. A salvação, ela só acontece através do reconhecimento do ser humano, reconhecendo o seu pecado, ser caído, separado de Deus, e que essa ligação só acontece através de Jesus Cristo. Logo, a fé em Cristo é o único requisito para a salvação. Lá em Efésios, no capítulo 2, nós vamos contemplar nos versos de capítulo 2, de 1 a 8, que Deus usa o apóstolo Paulo para dizer para o ser humano como é que o ser humano se encontra e como é que é resolvido o problema. Na Bíblia de Estudo de Genebra, para esse texto, Efésios 2, de 1 a 10, você vai encontrar o seguinte título: do pecado para a salvação pela graça. Então, eu estava dizendo qual é o plano de Deus para a salvação, qual é o plano de Deus. E por que Deus tem um plano? Porque olha como se encontra o homem, diz o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e juntamente com Cristo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não é com obras, não é por fazer parte de uma denominação, mas é em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nela. Você só tem comunhão com Deus através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. É Jesus quem nos justifica diante de Deus. E é através de Jesus que passamos a ser filho. Pois a própria palavra também nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 11 e 12, deixa bem claro para nós que só quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas que nos tornamos filhos. Veja que diz o texto, capítulo 1, versos 11 e 12. Diz o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem não crê no nome de Jesus da forma correta, não tem inteira comunhão com Deus. Ou seja, não é filho, é criatura. E a criatura não vê a glória de Deus. Só quem vê ou quem vivenciará a glória de Deus são aqueles que forem lavados no sangue do Cordeiro. Pois nos diz Isaías que o ser humano, sem a presença de Cristo, ele se encontra separado de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Em Isaías 59, versículo 1 e 2, diz a palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ele mostra claramente que o ser humano não tem comunhão com Deus, se não confessar os seus pecados. Vou ler primeiro Isaías 1,18, para que você entenda como é o estágio que o homem se encontra. Diz o texto: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se você quiser ter comunhão com Deus, e essa comunhão se dá através de Cristo Jesus, porque o ser humano, como li em Efésios, se encontra morto em seus delitos e pecado. Ele só é justificado diante de Deus mediante a ação gloriosa de Cristo Jesus. Vou ler o texto para nós, também que se encontra nas Sagradas Escrituras, mais precisamente no livro de Romanos, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 31. Que fala a respeito daquele que está separado de Deus, mas com a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, esse ser se torna um ser justificado diante de Deus. E isso faz parte do plano da salvação. Porque em Romanos, no capítulo 3, do 23 ao 26, mostra que o pecado separa as pessoas de Deus. O pecado separa as pessoas de Deus. Logo, existe um abismo entre o homem e Deus. E esse abismo ele só é solucionado mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus na cruz. Porque com a ação gloriosa, você olha na cruz, no sentido vertical, você tem a ligação entre o homem e Deus, e essa ação é realizada mediante Jesus. E no sentido horizontal, você vai observar que a cruz tira o abismo que separa o homem de Deus. E essa ação não é você ou eu que fazemos algo. Essa ação é uma ação que Deus fez para o ser humano, demonstrando o seu amor. Logo, a salvação é um presente de Deus. Como li em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, que a palavra deixa bem claro: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9 diz: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não podemos esquecer nunca na nossa existência que a salvação, ela acontece por meio de Cristo, que traz para nós nova vida. Logo a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma ação que é descrita mediante a justificação do ser humano diante de Deus, e isto acontece por meio da fé. Diz em Romanos 3:21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, no verso 24 diz, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O ser humano é justificado quando ele confia que a ação realizada por Jesus teve a proposição de fazer com que aquele que se encontra morto em seus delitos e pecados seja vivificado e em Cristo Jesus tenha vida eterna com Deus. Justificação e mérito. Por que Deus me considera justo? Você pode perguntar por que Deus me considera justo. De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, temos a seguinte colocação a respeito da justificação somente pela fé. Um dos lemas característicos da Reforma mostra que Deus considera os cristãos justos, isto é, Ele os justifica por causa de sua fé e não de suas obras. O ser humano é justificado diante de Deus não é pelo que ele faz, mas pela fé que ele tem em Cristo Jesus. Esse conceito deve ser distinguido claramente da ideia equivocada de que Deus considera os cristãos justos com base em sua fé, isto é, pelo fato de possuírem fé. Os cristãos não se tornam merecedores da justiça de Deus por fazer boas obras ou por ter fé. São tidos como justos com base na justiça de Cristo, que lhes é imputada por meio do veículo da fé. Ou seja, o ser humano precisa reconhecer o seu pecado, confessar e saber que o único que liga esse homem a Deus é Cristo Jesus, mediante a ação gloriosa que ele realizou na cruz. O Novo Testamento afirma repetidamente que os cristãos são salvos com base na obra de Cristo em seu favor e não com base no seu próprio mérito, como está descrito em Romanos, capítulo 3, os versos de 22 a 24, que foi o texto lido, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É mediante a ação de Jesus e não as nossas ações. Além desse texto de Romanos 3, do 22 ao 24, você pode ler Romanos 5, versos 10 e 11, ainda em Romanos 5, os versos 15 a 21, também em Romanos 8, de 1 a 4, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, e também Gálatas, capítulo 2, verso 20 a 22, capítulo 20 e 21, corrigindo. O capítulo é o 2, os versos é o 20 e o 21 em Gálatas, e no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 3, versos de 27 a 29, e em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Paulo também explica, de modo claro, que a justificação é realizada inteiramente pela graça e recebida pela fé. Deus adiciona, mostrando tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é como prova veto-testamentária adicional de que Deus sempre considerou o seu povo justo por causa de sua fé e não de suas obras. Há quem levanta objeções à ideia de que as obras não são necessárias para obter a justificação. A Igreja Católica, por exemplo, ensina que, pelo menos, em parte, Deus considera os cristãos justos com base nas boas obras que estes realizam depois de abraçarem a fé. Algumas formas de arminianismo também declaram que todos os que foram perdoados com base na morte expiatória de Cristo podem ir para o inferno caso não perseverem na fé e nas boas obras, em cooperação com a graça de Deus. Este é outro ensinamento, outra colocação, que coloca os méritos, parte em Cristo, parte no ser humano. Mas eu quero te deixar claro que essa não é a ação verdadeira que Deus espera do ser humano. O ser humano precisa abraçar a necessidade da salvação, reconhecendo que é pecador e que a única ação que o coloca na presença de Deus é o que Cristo fez na cruz. Você precisa ter fé para que você seja salvo. E esta fé tem que ser exclusivamente em Jesus, que é um presente dado por Deus para todo aquele que nele crê. A salvação por meio de Cristo traz para o ser humano vida nova. O ser humano precisa buscar a Deus com fé sincera em Cristo e pedir para ser salvo. Pedir para ser salvo é ele reconhecer que Cristo é a razão da existência dele, confessar os seus pecados, e quando ele faz isso, ele é salvo.
porque a ação que Cristo realizou lhe garante vida eterna com Deus. Fechando esta reflexão, a palavra nos diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E deixa claro no verso 9, não vem por obra para que ninguém se glorie. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você, através do que ensina as Sagradas Escrituras, ser salvo em Cristo Jesus, o Senhor.